Graças a Deus. Deus e Pai, nesta manhã nós colocamos, ó Deus, a vida do pastor Richard, que vai transmitir-nos a tua mensagem. Ser com ele, Deus, dê liberdade para tudo aquilo que ele tiver que nos transmitir, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Me perdoe, mas está um pouco gripado esta manhã, mas glória a Deus. Tudo é bom. Amém. Em nosso estudo do livro de Apocalipse, chegamos à terceira parte, ou à terceira divisão do livro, a parte profética. Vimos as coisas que eram, capítulo 1, as coisas que são, capítulos 2 e 3. Agora veremos as coisas que acontecerão, ou, como diz, os eventos que devem ocorrer depois destes. Isso é após o arrebatamento. Capítulos 6 a 22. Nos capítulos 6 a 22, encontraremos muitas referências ao anticristo, ou como ele às vezes é chamado, o homem do pecado, ou em Apocalipse, a besta. Agora, logo no início, quero declarar minha dívida com o teólogo inglês A.W. Pink por seu estudo aprofundado do anticristo na Bíblia e publicado em seu livro com o mesmo título. O livro também está disponível na internet em português e tem o mesmo título, O Anticristo. Então, dito isso, como introdução, abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6. Nós vamos ler versículos 1 a 17. Apocalipse capítulo 6, verso 1. Vi quando o Cordeiro abriu dos 7 selos, e eu vi dos 4 seres viventes descendo, como se fosse de voz de trovão, vem. Vi então, e eis cavalo branco, e o seu cavaleiro como arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis cavalo preto, e o cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi com que voz no meio dos quatro seres viventes dizendo, uma medida de trigo por denário, 3 medidas de cevada por denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abria o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte e o Inferno, e estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, como a pestilência e por animais selvagens.
quando ele abriu os quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vengas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservas e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando, abalado por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode sustentar-se? Amém. Amém. Vamos ver. Irmãos, você deve se lembrar que no final do capítulo 5, Jesus, o Cordeiro, pega o rolo com 7 selos na mão direita do Pai, sentado no trono, e agora abre o primeiro selo. Vi quando o Cordeiro quebrou. Desculpa. Vi quando o Cordeiro abriu dos 7 selos, e ouvi dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão. Vocês se lembram que nós dizemos sobre o som do trovão? É uma tempestade está chegando. Venho vi então, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Então, quem é esse cavaleiro em um cavalo branco? Alguns comentaristas disseram que é o Senhor, por causa do cavalo branco e da coroa. Mas, irmãos, não pode ser o Senhor, por 2 motivos. Primeiro, João diz que uma coroa foi dada a ele. Bem, o Senhor não precisa que ninguém lhe dê uma coroa. Ele usa uma coroa por direito soberano. Segundo, ele tem um arco em sua mão, mas não tem flecha. Em Apocalipse capítulo 19, quando o Senhor aparece montado em um cavalo branco, ele é descrito como tendo não um arco, mas uma espada
de dois gumes na boca. Meus amigos, esse cavaleiro é o anticristo, a besta do capítulo 13. Como sei que esse é o anticristo? João diz que ele saiu vencendo e para vencer. Abra sua Bíblia comigo em Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8. Daniel, capítulo 7, versículos 7 e 8. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro e devorava, e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Não. Desculpa. 9, isso. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pérola. O seu trono eram chamas a fogo, e seus rodas eram fogo ardente. Agora, irmãos, vejam o versículo 23 e 25. Quando o anjo diz ao Daniel o que significado da visão que ele acabou de ter. Versículos 23 a 25. O anjo diz para Daniel: o quarto animal será um quarto reino na terra, que será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo. Irmãos, o primeiro cavaleiro saiu vencendo e para vencer. Aqui na profecia de Daniel, temos alguém que saiu para conquistar e venceu. É a mesma pessoa. É a besta no capítulo 13, versículo 4 e 5 da Apocalipse. Abre sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículos 4 e 5. Apocalipse 13, versículos 4 e 5. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta,
quem pode pelejar contra ele? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Deixe-me apenas dizer aqui que os 42 meses se referiram aos últimos 3 anos e meio da tribulação, durante os quais o anticristo romperá sua aliança com Israel e os perseguirá, enquanto Deus o usa para derramar sua ira sobre Israel apóstata e rebelde. Esses anos também são chamados de grande tribulação e tempo de angústia para Jacó, em Jeremias capítulo 30, versículo 7. Irmãos, este mundo está se movendo lentamente, mas está se movendo em direção a um governo mundial único. Eu sei que as pessoas vêm dizendo isso há anos, mas isso não faz com que seja menos verdadeiro. Na verdade, é mais verdadeiro agora do que nunca. Este mundo está sendo preparado para receber este cavaleiro, aquele que eles acham que resolverá todos os problemas do mundo. Quando ele aparecer, será recebido como um herói em um cavalo branco, o Messias com todas as respostas para os problemas do mundo. Observe que João diz: foi-lhe dada uma coroa. Ele governará o mundo como um rei ou um imperador. O segundo selo. Irmãos, eu não acredito que o segundo, o terceiro e o quarto cavaleiros sejam, na verdade, cavaleiros diferentes. Mas assim como o Espírito Santo nos deu um retrato quadruplo de Cristo nos Evangelhos, ele nos deu um retrato quadruplo da caráter e da carreira do anticristo. Olha, versículo, voltar para capítulo 6, o segundo selo, versículo 3. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Assim como o anticristo imita Cristo como o rei justo em um cavalo branco e como uma coroa, ele imita Cristo como o grande guerreiro. Mesmo que o anticristo venha pregando a paz, as guerras seguirão seus passos. O Senhor advertiu que nos últimos dias haverá guerras e rumores de guerras. É por isso que esse cavalo é vermelho, a cor do sangue. Quando o anticristo reinar, embora que ele pregue a paz, haverá grande derramamento de sangue. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com um balança na mão. E eu vi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho.
Aqui, irmãos, vemos o terceiro estágio na carreira do anticristo, a fome. Embora o anticristo deve ser o salvador do mundo, com todas as respostas para os problemas do mundo, ele é seguido por catástrofes. Aqui vemos o resultado das guerras, a fome. A fome sempre seguirá as guerras, assim como a noite segue o dia. A fome será severa, porque um denário é o equivalente ao salário de um dia nos tempos do Novo Testamento. Aqui, uma medida de trigo daria aproximadamente um pão de forma. Irmãos, você conseguir imaginar a situação, o dilema que as pessoas enfrentarão? Você trabalha um dia inteiro por um pão de forma. Agora, você come sozinho? Dá um pedaço para cada membro da sua família para que todos passem fome juntos? Ou alimentar uma criança e negligência outra? Esse é o dilema que as pessoas enfrentarão por causa da fome que assolará o mundo. O quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, havia voz do quarto ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, por meio da pestilência e por meio dos animais selvagens da terra. Esse é o quarto e o último estágio da carreira do anticristo: morte e o inferno. A morte e o inferno ocorreram após as guerras e a fome, que devastaram a terra. Muitas vezes o resultado de uma guerra mata mais pessoas do que a própria guerra. A fome e a peste geralmente acompanham as guerras. Um dos maiores disseminadores de pestes são os ratos. Deparei-me com estas informações sobre ratos na internet. Cito: a criatura mais destrutiva da terra é o rato. Ele é uma ameaça à saúde humana e ao suprimento de alimentos. Estima-se que os ratos sejam responsáveis pela perda de mais de $1 bilhão em alimentos por ano somente nos Estados Unidos da América. Suas pulgas transmitem a peste bubônica, que matou 1/3 da população da Europa no século XIV. Irmãos, se o quarto cavaleiro saísse hoje e matasse 1/4 da população do mundo, aproximadamente 2 bilhões de pessoas morreriam. Aqui temos uma reação em cadeia. Primeiro, o anticristo cavalga em um cavalo branco para reinar. Depois temos a guerra com o cavaleiro do cavalo branco. Depois temos a fome com o cavaleiro do cavalo preto. E por fim, a morte e o inferno com o cavaleiro do cavalo amarelo. Agora,
antes de deixar esses 4 selos, deixe-me apresentar algumas palavras de explicação aqui. Assim como os primeiros anos de Nosso Senhor em Nazaré são ignorados pelos 4 evangelhos, aqui no capítulo 6 do Apocalipse, os primeiros anos do Anticristo são ignorados. Somos informados apenas sobre sua ascensão do poder. O 5º selo. Os primeiros 4 selos foram abertos. O Anticristo saiu para o mundo e agora chegamos ao 5º selo. Veja os versículos 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vengas ao nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada deles foi dada uma veste branca e lhes foi pedido que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como elas foram. Então, irmãos, quem são esses mártires? Eles não são como ensinam aqueles que negam o arrebatamento pré-tribulação, a igreja. Não. A igreja já se foi. O arrebatamento já ocorreu. Então, quem são eles? São aqueles que se recusam a aceitar a marca da besta. Eles são judeus que percebem que o Anticristo não é o Messias, mas que Jesus foi e é o verdadeiro Messias, e se recusam a aceitar a marca da besta. Veremos isso no próximo capítulo. Deixe-me apenas dizer aqui, irmãos, embora João veja e escreva os eventos do Apocalipse como ocorrendo consecutivamente, o que acontece com a maioria deles. Alguns eventos ocorrem simultaneamente, pois, caso contrário, não poderiam acontecer todos em apenas 7 anos. Ao contrário do que algumas pessoas pregam, os gentios não serão e não poderão ser salvos durante a tribulação. Agora, você pode dizer: mas pastor, o que Jesus diz em Mateus capítulo 24 sobre os eleitos e a perseguição durante a tribulação? Bem, vamos dar uma olhada no que Jesus diz lá. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículos 9 e 10. Mateus 24, versículo 9 e 10. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados e todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros.
Com quem Jesus está falando? Seus discípulos. De qual nacionalidade são elas? Elas são judeus. Quem os odiará? As nações. Veja o versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Os eleitos aqui não são gentios, mas judeus. Jesus acabou de dizer aos seus discípulos que as nações os odiarão. Portanto, os eleitos não podem ser gentios. Eles são o remanescente judeu de que Isaías falou. Abra a Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 9. Isaías capítulo 1, versículo 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Como eu disse em meu último sermão, a era da igreja terminou. O tempo dos gentios acabou. Israel está de volta ao cenário mundial. A atenção de Deus agora está voltada para Israel. Deixe-me explicar melhor isso. Jesus foi enviado a Israel como seu Messias. Veja Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6. Mateus 10, Mateus 10, que eu falei Mateus 10, esqueci. Deu 6 a 9. 5 e 6. 5 e 6. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos, mas da preferência procurei as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando os judeus rejeitaram Jesus como seu Messias, a atenção de Deus passou de Israel como nação para os gentios. O foco da profecia é sempre Israel. E quando Israel está a favor de Deus, o relógio da profecia continua. Mas quando Israel a forma a favor de Deus, o relógio da profecia para. E quando Israel vai voltar, no favor de Israel, ou a atenção de Israel, o relógio da profecia vai continuar de novo. Quando os judeus rejeitaram Jesus como seus Messias, Deus tirou-se a favor de Israel. O relógio da profecia parou. E agora, neste gap, como das 70 semanas de Daniel, tem uma gap, e tem 7 semanas
para cumprir aqueles 7 anos uma semana de Daniel, para cumprir, isso é os 7 anos de tribulação. Então, agora tem um gato. E a atenção de Deus é tirada de Israel, e agora a atenção de Deus está nos gentios e a era da igreja. Abre sua Bíblia em Atos capítulo 28 para explicar isso. Atos capítulo 28, versículo 25 a 28. Atos capítulo 28, versículo 25 a 28. E, havendo discordância entre eles, despediram-se, dizendo Paulo: estas palavras bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse: vai a este povo e disse-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração deste povo se tornou endurecido, como os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação que Jesus ofereceu aos judeus foi enviado aos gentios e eles a ouvirão. O tempo dos gentios começa aqui. Versículo 28 de Atos 28. E termina com o arrebatamento. Veja Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos capítulo 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem este mistério, para que não fiquem pensando que são sábios. Veio um endurecimento em parte de Israel, que nós já lemos, até que tenha entrado a plenitude dos gentios, os eleitos gentios. Os gentios. Então, irmãos, ocorrerá o abatimento. Agora, algumas pessoas ensinam que o tempo dos gentios terminou quando Israel retornou à sua terra e o domínio gentil sobre Jerusalém terminou. Mas isso não é verdade, pois Jerusalém ainda hoje está dividida entre judeus e árabes, o mosque na rocha. Os árabes, gentios, os descendentes de Ismael. Irmãos, deixe-me dar-lhe um aviso aqui, um aviso importante. Se você ainda não é salvo, eu o exorto para ser salvo agora, porque se você entrar na tribulação não salvo, você não pode ser salvo. Agora você pode estar pensando: bem, se tudo isso for verdade, eu vi o arrebatamento acontecer,
e essas coisas aconteceram, eu receberei a Cristo. Não, você não receberá. Você acreditará em uma mentira. Abra os Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11. Paulo está ensinando os Tessalonicenses sobre a besta, o homem do pecado e a tribulação. E ele disse: e por este motivo que Deus lhes envia a operação do erro para dar crédito à mentira. Apocalipse ensina também que quando o besta aparece, todo mundo, Deus vai dar elas uma ilusão, né? Ilusão. E acreditar que a besta é verdade, a Messias, mas ele não é. Então, irmão, o sexto selo, o julgamento de Deus começa. Veja os versículos 12 a 14. Capítulo 6 do Apocalipse, versículos 12 a 14. Vi quando o cordeiro... Todo mundo achou? Sim. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como pano de saco, foi feito de crina. A lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalado por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e as ilhas foram movidas do seu lugar. Irmãos, na tribulação haverá um grande caos na terra e no espaço. E as forças da natureza são liberadas sobre os ímpios. Aqueles que ficaram aqui na grande tribulação são aqueles que rejeitaram e recusaram o Senhor Jesus Cristo. Eles não queriam ter nada a ver com Ele. Mas a Bíblia diz sobre o Senhor em Colossenses 1:17. Colossenses capítulo 1, versículo 17. Nele, Jesus, tudo subsiste. Por Jesus, todas as coisas são mantidas juntos. Agora, irmãos, suponha que o Senhor Jesus relaxasse um pouco seu controle sobre a natureza. De acordo com esses versículos, haverá um terremoto tão grande que será sentido em todo o mundo. Haverá escuridão, a luz do sol será bloqueada, a lua ficará suspensa no céu como um grande gota de sangue, e as estrelas cairão sobre a terra. Agora, nós sabemos que uma estrela é maior em magnitude do que a Terra. Haverá chuvas de meteoritos e asteroides atingirão a Terra. Agora você pode dizer, isso é possível. Irmãos, a última vez que um asteroide atingiu a Terra foi em 1908.
e ele caiu em uma região pouco povoada da Sibéria. 1.804 quilômetros quadrados de floresta foram devastados. Em 1994, um asteroide passou a 103.319.088 quilômetros da Terra. Escuta. Um cientista disse que se o asteroide tivesse atingido a Terra na cidade de São Francisco, na área da Baía de São Francisco, não restaria nada além de devastação total em um raio de 160.934 quilômetros. Então ele disse que se tivesse caído não ali, mas no oceano, a devastação teria sido ainda mais devastadora. Teria arruinado toda a bacia do Oceano Pacífico e causado grandes maremotos e inundações. Agora, irmãos, veja o versículo 14, que diz que os céus se enrolarão como um pergaminho. Você sabe o que uma explosão nuclear faz com a atmosfera? Ela a empurra para fora e causa um vácuo. Então, o ar repentinamente voltar para esse vácuo e os céus simplesmente enrolam sobre si mesmo. Irmãos, essa estrutura não é tão improvável quanto algumas pessoas pensam. Um dia, esses céus serão abertos um para um. E quando tudo isso acontecer, haverá uma grande reunião da oração. Veja os versículos 15 e 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e desceram aos montes e aos rochedos, caiam sobre nós, e nos escondam da face daquele que está sentado no trono, e da ira do Cordeiro. Não é incrível que elas rejeitam a rocha dos séculos, mas oram as rochas? Seria que esperar que elas orassem a Deus, mas aqui estão elas orando as forças da natureza, as rochas e as montanhas. Oh, que choro e lamentação! Quando os pedidos são informados do seu destino, eles oram a rocha e as montanhas. Eles oram, mas suas orações estão tardias. Irmãos, eu quero encerrar aqui assegurando-lhes, com base na autoridade do Senhor Jesus Cristo, que há um tempo chegando nesta terra chamada a grande tribulação. Jesus disse em Mateus 24, 21, pode abrir comigo, Mateus 24, 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora.
e nunca jamais haverá. No entanto, irmãos, também quero assegurar-lhes que, se forem salvos, não passarão pela tribulação. A Bíblia é muito clara quanto isso. Paulo assegura aos Tessalonicenses e a nós, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Pois, irmãos, há uma saída, e essa saída é para cima, e é o Senhor Jesus Cristo. Agora quero perguntar a você: você vai subir ou vai ficar? E passar pela tribulação? Se sua resposta for não sei, então eu o exorto a se certificar hoje. Eu o exorto como Pedro, no 2 Pedro, no meu capítulo 1, versículo 10, com empenho cada vez maior, confirma a vocação e a eleição de vocês. Se sua resposta for, vou ficar, então eu o exorto a se arrepender de seus pecados, receba Cristo como seu Salvador e colocar sua fé na obra consumada de Cristo na cruz. Hoje, pois, como Paulo diz, eis agora o dia da salvação. Amém. Amém. Irmãos, vamos orar. O nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por seu amor, sua misericórdia. Amém. Oh, Pai, nós agradecemos que você preparou um caminho de salvação. Que você vai... que você mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz para nós. Que a crucifixão do seu Filho não foi um acaso, mas foi planejado pela sua misericórdia e sua graça. Oh Pai, se alguém está aqui ou assistindo este vídeo que ainda não é salvo, Pai, em nome de Jesus, eu peço que você mandasse o Espírito Santo para esta pessoa. Amém. Que convença esta pessoa dos seus pecados, sua necessidade de salvação. E dá a elas, Pai, a fé em Jesus Cristo. Que Ele morreu na cruz por seus pecados e por nossos pecados também. Amém. Que Ele é o Salvador do mundo. Que Ele vai levantar, que Ele ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Está sentado à mão direita de você. Amém. O Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esta salvação maravilhosa, graça e livre. E Pai, nós queremos que todo o que está assistindo este vídeo e escutando esta mensagem saiu salvo também. Em nome de Jesus. Amém.